Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de análise combinatória. Na primeira aula, a gente viu a parte inicial, né, dos princípios de contagem, né, princípio multiplicativo, princípio das gavetas, né? Nessa aula, a gente vai conhecer o princípio aditivo. Bom, então vamos lá, vamos ver. A gente já falou do princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, né? Vou só fazer uma pequena revisão. O princípio multiplicativo diz o seguinte: sempre que você tem um problema difícil para resolver, você precisa pegar esse problema e quebrar, né, e dividir em problemas menores. Então, para resolver um problema, a gente às vezes precisa dividir ele em decisões ou tarefas que a gente precisa tomar. E aí você precisa tomar todas as decisões, né, tem que resolver todas as tarefas para poder construir a solução do seu problema. Então você tem que tem que tomar uma decisão, a primeira decisão, e a segunda, e a terceira, e a quarta. Se você não tomar todas essas decisões, você não consegue construir o problema. Tá? É necessário que todas as soluções sejam resolvidas, todas as tarefas sejam resolvidas. E aí você vai contar as possibilidades, né, que você encontrou para cada uma dessas tarefas ou decisões, multiplicar esses valores, pronto, está resolvido o problema. A gente usa aí uma regra prática que diz o seguinte: sempre que você tiver a ideia do e, você multiplica. Tá? Então, para contar as possibilidades de acontecer uma coisa e outra, multiplique as possibilidades individuais. E pessoal, a novidade de hoje é o princípio aditivo ou a regra do ou. Tá? Então, o que acontece quando você tem que fazer uma coisa ou outra? Então, às vezes a gente tem alguns problemas que a gente não consegue dividir, a gente não consegue resolver direto pelo princípio multiplicativo. Né? A gente precisa quebrar o nosso problema em casos ou grupos menores. Tá bom? Então, a gente vai ver que o princípio aditivo manda a gente contar as possibilidades, né, que está faltando um S, para cada um desses casos ou grupos e somar todos os valores, tá bom? A regra prática vai ser: para contar as possibilidades de uma coisa ou outra, de que aconteça uma coisa ou outra, some as possibilidades individuais. Então o E vai virar multiplicação e o ou vai virar soma. Nessa regra aí a gente vai usar bastante, não só aqui na análise combinatória, mas também lá no estudo de probabilidade. Pessoal, vou começar a ver aí uns exemplos, né? Para a gente entender melhor como é que funciona essa ideia do e, do ou, né? Quando que a gente usa cada um. Vamos lá, nosso primeiro probleminha é o seguinte: com três algarismos distintos é possível formar quantos números sem restrição, né? Quantos números ímpares e quantos números pares. Então vamos lá, né? Primeiro vamos resolver esse problema aqui de contar esses números sem restrição. Para isso, pessoal, o princípio multiplicativo já basta. Né? Eu tenho que escolher três dígitos distintos, né? Não posso repetir dígito, e tem que lembrar, né, que o primeiro dígito não pode ser zero. Né? Eu não posso formar um número de três algarismos começando com zero. Por exemplo, 012. Né? 012 não é um número de três algarismos. Né? 012, você nunca vai escrever assim, né? Você vai escrever 12, aí você vai dizer que é um número de dois algarismos. A não ser que você estivesse formando não um número, mas uma senha. Aí tudo bem, né? Aí uma senha com três algarismos distintos. Nesse caso, a gente pode começar com zero, tá bom? Então, o primeiro algarismo, a gente pode escolher ele de 9 modos, porque o zero não entra. Escolhido o primeiro algarismo, você toma a segunda decisão, que é escolher o segundo algarismo. De novo, são 9 possibilidades, porque agora você até pode usar o zero, mas você não pode repetir o que você usou no primeiro dígito. Né? Lembra que os dígitos são todos distintos. E no terceiro algarismo, você tem agora à sua disposição 8 possibilidades, não pode repetir nenhum dos dois que já foram usados, né? Então, dos 10 que você tinha inicialmente, você desconta os dois que você já usou, sobraram 8. 9 vezes 9 vezes 8 dá 648, e 648 é a resposta do item A. Existem 648 números de três algarismos distintos. Bom, mas quantos desses números são ímpares, né? Vem a pergunta, né? E já sei, né? Metade desses números são ímpares e metade dos números são pares, né? Será que é isso? Só fazer 648 dividido por 2, né? E aí são 324 ímpares, 324 pares. Toma cuidado, tá? Toma cuidado com essas ideias, né? Com essas ideias de simetria, né? Que nem sempre elas são válidas, tá bom? Vamos ver se essa ideia aí funciona, né? Letra B, ímpares.
Bom, vamos lá, vamos começar a contar, né? Então eu vou contar, vou fazer do mesmo jeito que a gente viu no item A. Vou contar aqui, né, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro algarismo. O primeiro algarismo são 9, né? São 9 possibilidades, porque a gente não pode incluir o zero. Beleza. No segundo algarismo, também são 9 possibilidades, porque a gente não pode repetir o primeiro algarismo. E no terceiro algarismo, eu tenho que colocar um número ímpar, né? O dígito final tem que ser ímpar. E aí, quantas possibilidades a gente tem? Não sei, né? Olha só, a decepção estampada na cara, né? Não sei quantos dígitos a gente tem, né? Porque eu posso ter 5 dígitos, por exemplo, se eu só tiver usado números pares até o momento, ou eu posso ter 4 dígitos se eu já usei um número ímpar, ou eu posso ter 3 à disposição se eu usei dois ímpares, né? Então, não sei, depende, né? O número de maneiras de cumprir a terceira decisão, né, de tomar a terceira decisão, depende, né, do que foi feito nas decisões anteriores. Então, o princípio multiplicativo, infelizmente, ele não é, pelo menos do jeito como a gente usou aqui, ele não é o suficiente, ele não resolve o nosso problema, tá bom? E agora, né, vamos abandonar o princípio multiplicativo e tentar resolver de outro jeito? Bom, na verdade, pessoal, o princípio multiplicativo, ele ainda dá conta de resolver o item B, tá bom? Ele ainda dá conta sim. Só que a gente vai ter que mudar a ordem das nossas decisões, tá bom? Às vezes, né, simplesmente mudando a ordem das decisões, a gente consegue resolver esse problema do depende, tá bom? Nesse caso aqui, e nos próximos casos também, né, eu aconselho vocês a sempre tomar primeiro a decisão que for mais restrita, tá? Isso, em geral, ajuda a resolver esse tipo de problema. Então, olha só, vamos tentar aí com uma outra ideia. A gente ficou com um problema no terceiro algarismo porque ele é mais restrito, né? Afinal de contas, ele só pode assumir os valores ímpares. Então, o que acontece, né, se a gente começar por ele? Vamos lá, se a gente começar decidindo quem é o terceiro algarismo, agora a gente tem 5 possibilidades para ele, né? Pode ser o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9, certo? Então vamos lá. Depois a gente vai para o próximo dígito que é mais restrito, que é o primeiro dígito, né? Por que ele é mais restrito? Porque além dele não poder ser igual ao dígito que a gente já usou, ele também não pode ser igual a zero, tá bom? Então ele tem que ser diferente de zero e diferente aqui do terceiro dígito que a gente já usou. Então, existem 8 possibilidades somente para o primeiro algarismo. E para o segundo algarismo, são 8 também. Você não pode repetir, né, os dois que você já escolheu, os dois algarismos que você já escolheu. E olha só que legal, né? O princípio multiplicativo agora deu conta de resolver o item B. É só a gente multiplicar, então, 5 vezes 8 vezes 8, 5 vezes 8, 40, 40 vezes 8, 320, e a gente resolveu. Então, repara, né? A resposta é 320, né? E não 324. Cuidado, né? Lembra, a gente tinha encontrado aqui total de números sem restrição 648, né? Mas quantidade de ímpares é 320, tá certo? Bom, se eu quiser saber então a quantidade de números pares, é fácil, né? Basta fazer a diferença, né? Porque eu sei que o meu número ou vai ser par ou vai ser ímpar, eu já sei quantos eu tenho no total, 648, faço 648 menos os 320 que são ímpares, sobram somente os pares, são 328 números pares, tá bom? Bom, pessoal, então a letra C aqui dá para resolver rapidinho, né, se você já tiver feito o item A e o item B. Tá? Mas o item A e o item A é até fácil, né, mas o item B a gente viu que se a gente não fizer uma escolha esperta, né, ele pode ser um pouquinho problemático. Então essa solução aqui essa solução 1 do item C, ela até parece simples, mas ela esconde, né, todo o trabalho que a gente teve para responder o item A e responder o item B. Então ela é enganosa, né? Parece que ela é simples, mas ela não é tão simples assim, né? De onde saiu esse 648, de onde saiu esse 320, todo esse trabalho ficou oculto, né? Bom, como é que a gente poderia resolver o item C sem depender do que foi feito no item A e no item B, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos lá, tem como, né? Tem como, né? Segunda solução. E finalmente a gente vai usar essa ideia do princípio aditivo. Então a ideia é a seguinte: os números pares de 3 algarismos, eles podem ser divididos em 2 grupos, tá?
o grupo dos que terminam com 0 e o grupo dos que começam, o grupo dos que terminam com 0 e o grupo dos que não terminam com 0, né, dos que terminam com outro dígito par. Então, vamos lá, são os dois casos, né? Eu posso ter o último dígito igual a 0, né, e isso existe um modo de preencher, né, um modo de preencher o último dígito, que é igual a 0, 9 modos de preencher o primeiro algarismo, 9, e 8 modos de preencher o segundo algarismo, né? E aí a gente multiplica esses resultados, a gente tem 72, tá bom? Por que eu precisei dividir em casos, né? Repara que se a gente simplesmente colocasse aqui no terceiro algarismo um dígito par, né? E aí como é que ficaria, né? O dígito par seria 5 possibilidades, ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Mas olha só, a gente ficaria com um problema quando a gente tentasse escrever o primeiro algarismo, né? Porque o primeiro algarismo ele tem que ser diferente de 0 e tem que ser diferente do que você colocou do número que você escolheu na primeira decisão, tá bom? E aí, como é que ficaria aqui, né? Quantas possibilidades a gente teria para o primeiro dígito? A gente cairia num caso de depende, né? Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro dígito? Depende. Se eu usei o 0 no último dígito, eu tenho 9 possibilidades agora. Mas se eu não usei o 0, eu tenho 8 possibilidades, tá bom? Então, para a gente poder contornar esse depende, a gente vai precisar dividir o nosso problema em casos. Então, o caso 1 a gente já viu, começando com 0, terminando com 0, e o caso 2, né, terminando com um número diferente de 0, né, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então, agora a gente tem 4 maneiras de preencher o último dígito, e o primeiro dígito, repara, agora a gente tem 8 modos, né? Por quê? Não pode ser nem o dígito que você colocou na última posição e nem o 0, tá certo? E aí, né, completando, a gente tem 4 vezes 8 vezes 8, 256 maneiras. Pessoal, método aditivo, né? Princípio aditivo. A gente dividiu o nosso problema em dois casos, em dois tipos. Existe o grupo de soluções que terminam com 0 e o grupo de soluções que terminam com 2, 4, 6 ou 8. Se eu quiser reunir, né, todas as soluções, eu vou precisar pegar uma lista de 72 números e juntar com uma lista de 256 números. Quantos números eu vou ter ao todo, né? Eu vou ter a soma aqui desses valores, tá bom? 72 mais 256, 328. Você pode usar a regrinha do ou, né? Você pode pensar, ou o número é desse tipo, termina com 0, ou o número é desse tipo aqui, não termina com 0, tá bom? Repara que aí não cabe a ideia de e, cabe a ideia de ou. A solução ou está no caso 1 ou está no caso 2. Também é importante, pessoal, que a interseção seja vazia, né? Se você tivesse um número aparecendo tanto no caso 1 quanto no caso 2, ele apareceria duas vezes, né? Então, você estaria contando aquele número duas vezes. Então, ao final, você teria que descontar a interseção, né? Então, em geral, quando a gente divide em casos, a gente toma esse cuidado, né, de pensar nos casos como conjuntos disjuntos, né? Conjuntos disjuntos são os conjuntos que não têm interseção, a interseção é vazia. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro probleminha, né? Ainda tem muito mais de onde veio esse. Vamos lá. Segundo problema. Segundo problema diz o seguinte: a tabela abaixo mostra o número de estradas que ligam duas cidades dentre as cidades A, B, C, D e E, tá bom? Então, essa tabelinha aqui está dizendo que existem cinco estradas ligando as cidades A e B, 7 estradas ligando as cidades A e C, 4 estradas ligando as cidades B e C, né? E assim por diante. Aí ele pergunta assim: de quantos modos é possível ir da cidade A até a cidade E, passando por C, seguindo sempre o sentido da ordem alfabética? Então você quer sair de A, quer chegar em E, quer passar por C, né? E precisa seguir a ordem alfabética. E quer dizer isso, né? Seguir a ordem alfabética, né? Por exemplo, ao chegar na cidade C, não é mais possível voltar para A ou B, tá bom? Estando em C, só é possível ir para D ou E. Então, por exemplo, de A você pode ir para B, ou então de A você pode ir para C direto. De C você pode ir para D, ou de C você pode ir para E direto. Você pode pular uma cidade, você só não pode voltar para trás, né? Estando em B, você não pode voltar para A, estando em C, você não pode voltar para A e B, e assim por diante, tá bom? E aí, né?
de quantas maneiras dá para resolver esse problema. Eu peço, né, para vocês pausarem o vídeo e tentar fazer, tá? Ver se você pegou a ideia. Claro, né, você já desconfia. Esse é um problema que você vai ter que dividir em casos, né? Você vai ter que quebrar em situações. Bom, vamos lá, vamos ver, né? Vou mostrar a solução agora, a solução no próximo slide. Cliquei aqui. Vamos lá, vamos ver. Solução. Pessoal, existem 27 caminhos saindo de A para C, tá bom? Como é que eu sei que são 27 caminhos, né? É porque para ir de A para C, existem os caminhos diretos, né? Você pode ir direto de A para C, né? Sem passar por B. E olha só, existem 7 estradas que fazem isso. 7 estradas ligando A e C. Ou então você pode chegar a C passando pela cidade B, também é possível, né? Então você vai escolher uma das 5 estradas que ligam A e B e depois uma das 4 estradas que ligam B e C, certinho? Então você sai de A para B, tem 5 caminhos, né? 5 escolhas, e de B para C, 4 escolhas. Pelo princípio multiplicativo, você tem 5 vezes 4, tem 20 maneiras, né, de sair de A e chegar na cidade C passando por B. Como você vai fazer uma coisa ou outra, né? Ou você vai chegar a C por um caminho direto, ou vai chegar a C passando pela cidade B, como é uma coisa ou outra, isso é uma divisão em casos, né? E você vai pegar 7 e 20 e vai somar. Por isso que são 27 caminhos. E quantos caminhos existem de C até E? Bom, são 8 caminhos direto. Cadê? Ligando as cidades C e E, existem 8 estradas, ou então, né? Ou então você vai de C para D para E. De C para D, cadê? De C para D são 6 estradas, de D para E são 2 estradas. Então você tem 6 vezes 2, 12 maneiras de fazer o caminho desse jeito. Como você tem 8 maneiras de chegar à cidade E de um jeito e 12 de outro, você soma, né? É uma coisa ou outra, você soma 8 com 12, 20, né? Então existem 20 caminhos. Ufa, né? E agora, né? O que a gente faz com 27 com 20, né? O que faz com esses números? Soma ou multiplica, né? Essa é uma dúvida muito comum aí em combinatória. Bom, é só você pensar se você vai fazer uma coisa e outra ou uma coisa ou outra. Então, olha só, existem 27 caminhos de A até C e 20 caminhos de C até E. Lembra que você quer sair de A e quer chegar a E. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir de A até C e de C até E, ou você tem que ir de A até C ou de C até E. Bom, se você quer sair de A e quer chegar a E, você tem que fazer as duas coisas, né? Você tem que escolher qual é a rota que você vai tomar de A até C e, uma vez estando em C, qual é a rota que você vai tomar para chegar até E. Então, 27 modos de tomar a primeira decisão, 20 modos de tomar a segunda decisão. Você vai usar o princípio multiplicativo, né? Vai fazer 27 vezes 20, 27 vezes 20 deu 540. Então, existem 540 caminhos, né? 540 maneiras de resolver esse problema, cumprindo as condições do enunciado. Certinho, pessoal? Legal esse problema? Vamos lá. Mais um, hein? Problema 3. Deixa eu ver se eu estou tampando. Eu acho que eu estou tampando aqui um... Estava tampando, né? Esse aqui vai ser difícil, hein? Então, vamos lá. Vamos lendo aqui o enunciado. Vai ser difícil de eu colocar aqui a imagem do jeito que não tampe, né? O enunciado diz o seguinte: 7 pessoas querem se sentar em 5 cadeiras dispostas em fila, mas existe entre eles um casal de namorados que ou se sentam juntos, né, um ao lado do outro, né, evidente, ou então, né, esse casal, né, vai para outro lugar, né, sai dali e não fica. Né? Ou eles vão ficar sentados juntos, ou eles vão para outro lugar, tá bom? E aí, de quantas maneiras isso pode ser feito? Bom, a gente tem 5 cadeiras, eu representei as 5 cadeiras aqui por 5 tracinhos, né? E a gente vai ver, né? Ou o casal de namorados vai ocupar dois bancos aqui adjacentes, né? Ou então eles não vão se sentar. E aí, de quantas maneiras dá para fazer isso, né? Pensando que as 5 cadeiras vão ser ocupadas, tá? De quantas maneiras dá para fazer isso, sabendo que existem 7 pessoas? Bom, vamos lá, vamos resolver então, né? A divisão em casos, né, ela já está evidente no problema, né? O ou já aparece aqui no enunciado, né? Ou você vai tratar, né? Ou o caso em que
os dois sentam ou o caso em que os dois ficam em pé, né, e vão para outro lugar. Vamos lá, vamos resolver. Solução está aqui. Bom, primeiro caso, os dois se sentam. Então a gente vai ter que ver de quantas maneiras o casal pode se sentar. A gente vai ter que escolher, né? Vamos ver. Pessoal, a gente pode pensar aqui, né, em quantos conjuntos existem de dois bancos consecutivos. Então, olha só, eu tenho aqui o primeiro conjunto, dos dois primeiros, né? Tenho aqui o segundo conjunto, tenho o terceiro conjunto e tenho o quarto conjunto. Então, existem 4 conjuntos de dois bancos consecutivos. Então, eles vão ter que escolher, né, qual conjunto de dois bancos eles vão se sentar, 4 maneiras de fazer isso. Uma vez escolhido, né, os dois bancos, a gente vai ter que escolher, né, quem vai ficar à esquerda, né, e quem vai ficar à direita. Tem 2 possibilidades de fazer isso. Então, 4 vezes 2, 8. 8 modos de posicionar o casal, né? Uma vez que você já tem o casal lá arrumadinho, né, posicionado no lugar deles, as outras 5 pessoas, elas vão poder se sentar, né, de quantos modos, né? Vamos ver. O que vai acontecer? Você vai olhar para os 3 bancos que sobraram e em cada banco você vai ter uma quantidade de modos, né, de posicionar uma pessoa. Então vão sobrar 3 bancos vazios. O primeiro banco vazio que sobrar, você tem 5 possibilidades para escolher a pessoa que vai sentar nele, né? O outro banco vazio que sobrar, tem 4 possibilidades para a pessoa que vai sentar nele, né? E o último, 3 possibilidades. 4 vezes 3 vezes, 5 vezes 4 vezes 3, 60. Né? Então existem 60 modos aí de posicionar as outras pessoas, tá bom? Repara que é estranho, né? Normalmente a gente pensa assim, né? Que a pessoa que vai escolher em que banco que ela vai sentar, né? Mas a gente não pode trabalhar assim porque tem mais banco, tem mais pessoas do que banco. Tá? Então a gente não vai necessariamente usar todas as pessoas, mas a gente vai usar todos os bancos. Então por isso que eu tenho que escolher do ponto de vista do banco, né? O banco que escolhe a pessoa que vai sentar nele e não a pessoa que escolhe em que banco vai sentar, né? Engraçado, né? Bom, e aí a gente tem que ver qual é a quantidade aí de casos, né? Bom, a gente tem que posicionar o casal ou as demais pessoas, ou a gente tem que posicionar o casal e as demais pessoas. Né? Eu tenho que fazer as duas coisas, né? Tem que usar todos os 5 bancos. Então, se eu multiplico 8 vezes 60, 8 vezes 60, 480. Então, existem 480 maneiras aí com os dois, né? Com o casal aí sentado juntos, né? Sentado lado a lado. Mas a gente sabe que ainda tem um segundo caso, que é quando os dois, né, o casal, né, eles não se sentam. Bom, se eles não se sentarem, a gente tem 5 lugares, né? 5 lugares aqui sobrando para 5 pessoas. E aí tanto faz, né? Se você vai fazer a pessoa escolher o banco ou o banco escolher a pessoa, né? Você pode agora fazer a pessoa escolher o banco, né? Se você quiser. Então a primeira pessoa tem 5 possibilidades, né? Ela pode escolher qualquer um dos 5. A segunda pessoa tem 4 possibilidades de banco para escolher e assim por diante, né? Até que a última vai ter uma possibilidade só, vai ficar no banco que sobrou e multiplicando aí a gente tem 120 possibilidades. Lembra que a gente tinha 480 possibilidades no primeiro caso, 120 possibilidades no segundo. Como vai ter que acontecer uma coisa ou outra, a gente vai somar, né? 480 mais 120, 600. Certinho, pessoal? Então 600 aí é a resposta desse problema. Existem 600 maneiras. Pessoal, problema 4. Eu acho que agora é bom eu voltar aqui para cá. Isso, no lugarzinho. Pessoal, problema 4. De quantos modos é possível colorir os 4 quadrantes de um círculo dispondo de 5 cores e sem repetir cor em quadrantes consecutivos? Tá? Quadrante consecutivo é quadrante cuja fronteira é uma linha. Então a gente tem aqui, né, um círculo. Se você lembra lá da trigonometria, né, ou lembra do plano cartesiano, os quadrantes são os seguintes, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto, né? Os quadrantes eles são numerados aqui no sentido anti-horário, né? Começando daqui. Bom, e aí a gente tem 5 cores, né? Para pintar, a gente vai usar uma cor em cada quadrante e a gente não pode repetir cor em quadrantes cuja fronteira é uma linha. Então, por exemplo, o primeiro e o segundo quadrante não podem ter a mesma cor.
O primeiro e o terceiro podem, né? Não tem problema, porque a fronteira entre eles é um ponto, não é uma linha, tá certo? Já o primeiro e o quarto não podem ter a mesma cor. E aí, né? Quantas são as possibilidades? Vamos lá, pessoal. Começar aqui a fazer. Cadê? Vamos lá. Começar aqui a fazer. Como é que a gente pensaria normalmente, né? Poxa, são 5 cores, são 4 quadrantes, a gente vai pintando, né? Vamos lá. Para o primeiro quadrante, a gente tem 5 possibilidades, pode ser qualquer uma das 5. Para o segundo quadrante, que está aqui ao lado, a gente é esperto, né? A gente sabe que não pode repetir do primeiro quadrante, então vão sobrar 4, né? Vão sobrar 4 cores aí para gente. No terceiro quadrante, aí, quantas possibilidades a gente tem, né? Eu coloquei aqui interrogação, mas na verdade não é a interrogação, não é interrogação não, né? Tá errado ali, né? A gente sabe quantas possibilidades tem, né? São 4 possibilidades, né? Eu vou até mudar aqui, ó. Eu vou editar esse negócio. Esse negócio está errado, né? São 4 possibilidades, como não, né? A gente sabe, né? Deixa eu mudar aqui 4 possibilidades para o terceiro quadrante. Agora, você sabe me dizer quantas possibilidades existem para o quarto quadrante? Bom, essa sim, né? Esse sim é um problema. A gente não sabe quantas possibilidades existem para o quarto quadrante. Esse é o nosso problema. Tá? Por que a gente não sabe quantas possibilidades existem para o quarto quadrante, né? Depende, né? Depende das escolhas que a gente tomou até o momento. Tá? Cadê? Vai aparecer, né? Eu tenho que clicar, né? Depende das escolhas que a gente tomou até o momento, né? Por exemplo, né? Eu sei que no quarto quadrante eu não posso usar as cores que eu usei no primeiro e no terceiro quadrante. Mas eu não sei se no primeiro e no terceiro quadrante se eu usei a mesma cor ou não, tá bom? Então esse é o problema. Se eu usei a mesma cor no primeiro e no terceiro, agora eu tenho 4 possibilidades. Mas se eu usei cores diferentes no primeiro e no terceiro, agora eu tenho 3 possibilidades no quarto quadrante. Então, por isso, né, que a resposta é depende, né? Depende. Depende se o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, se eles têm cores iguais ou se eles têm cores diferentes. Tá? Eu preciso dessa informação. Bom, então isso que é o legal, né? A gente sabe que a gente tem que dividir em casos quando a gente chega numa situação dessas depende, né? E mudar a ordem aqui das escolhas não ajuda, né? E a parte legal é que a própria, a própria informação, né? A própria informação que causa o problema, né, ela já diz para a gente como resolver, né? Então, o que deu o problema aqui? Deu problema porque eu não sei se o primeiro e o terceiro quadrante têm a mesma cor ou se tem cores diferentes, tá? Então, isso já diz para mim como é que eu vou resolver, tá? Eu vou separar nesses dois casos, né? Vou separar, vou chamar de caso 1 a situação em que o primeiro e o terceiro quadrante têm cores iguais e de caso 2 a situação em que esses dois quadrantes têm cores diferentes, tá certo? Bom, se eles tiverem cores iguais, a gente vai preencher da seguinte maneira. Primeiro quadrante, 5 modos. Segundo quadrante, 4 modos, não pode repetir a cor do primeiro. No terceiro quadrante, um modo só, tá? Cuidado. Mas por que um modo, né? Porque eu sou obrigado a repetir a cor do primeiro quadrante. Eu tenho que garantir que eles tenham cores iguais. Então, só tem uma maneira de preencher o terceiro quadrante. E o quarto quadrante, a gente tem 4 maneiras, né? Eu só não posso repetir aquela mesma cor que eu usei aqui no primeiro e no terceiro, tá bom? Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 1 vezes 4, você faz essas contas aí, você vai encontrar 80. Então existem 80 soluções no caso 1. Mas a gente sabe que não para por aí. Tem um caso 1, mas também tem um caso 2, né? O caso 2 é quando o primeiro e o terceiro quadrante têm cores distintas. Então vamos lá, vamos contar. No primeiro quadrante, 5 possibilidades, né? Para o segundo quadrante, 4, não pode repetir a cor que a gente usou no primeiro. E no terceiro quadrante, olha só que coisa, existem 3 possibilidades. Ué, mas 3? Por que 3, né? Vamos lá, eu não posso repetir a cor do segundo quadrante, que a fronteira entre eles é uma linha, mas eu também não posso repetir a cor do primeiro quadrante. Por quê, né? Não posso porque agora eu preciso garantir que o primeiro e o terceiro quadrante tenham cores diferentes, tá bom? E aí, né, o quarto e último quadrante, eu vou ter 3 possibilidades aí de cor para preencher, porque eu não posso repetir a cor que eu usei no primeiro e a cor que eu usei no terceiro, né, que eu sei que são distintas.
Então, é só multiplicar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 3, 180. São 180 possibilidades no segundo caso. Somando aí os dois casos, né, 80 com 180, a gente tem 260 e 260 é a resposta correta. Tá? E eu espero que vocês tenham conseguido aí resolver esse problema 4. Se você não conseguiu resolver o 4, né, ou estava assistindo ainda, né, tentando pegar a ideia, você pode aproveitar o problema 5 para treinar. Tá? O problema 5 é parecido, né, só que agora ao invés de a gente ter um círculo, né, com 4 quadrantes, a gente tem aqui um retângulo, né, com as diagonais desenhadas, e aí dividindo esse retângulo em 4 regiões, e agora você dispõe de 6 cores distintas. Vamos lá. De quantos modos é possível pintar a figura abaixo, dispondo de 6 cores distintas, de modo que regiões cuja fronteira é um segmento de reta recebam cores diferentes? Então, olha só, a região de cima e a região de baixo, elas podem até receber a mesma cor, porque a fronteira entre elas é um ponto. Mas a região de cima e a região da direita não podem receber a mesma cor, porque a fronteira entre elas é uma linha, tá? É uma reta, é um segmento de reta. E aí, pessoal, vamos lá, né? Resolver aí. Essa eu vou deixar com vocês, tá? Muito parecido com o problema 4, né? Você entendeu o problema 4, você vai conseguir resolver o problema 5 sem estresse, né? Então, vamos lá. Resolveu? Vou mostrar aqui a solução. A solução é o seguinte: vou dividir em dois casos, né? Caso 1 e caso 2. O caso 1 é o caso onde cima e baixo recebem a mesma cor, e o caso 2, cima e baixo recebem cores diferentes. Tá bom? Vamos lá, vamos resolver, né? Quando cima e baixo recebem a mesma cor, eu posso começar aqui preenchendo cima, né? Tenho 6 maneiras de preencher cima, tenho 5 maneiras de preencher esquerda, tenho uma maneira de preencher baixo, né? Já que cima e baixo têm a mesma cor, e tenho 5 maneiras de preencher direita. Né? E aí eu tenho 6 vezes 5 vezes 1 vezes 5, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 1, 30, vezes 5, 150. 150 modos aí no primeiro caso. Aí quando cima e baixo tem cores diferentes, vamos lá. 6 maneiras de preencher cima, 5 maneiras de preencher esquerda, 4 maneiras de preencher baixo, porque 4, né? Não posso repetir nem a cor da esquerda e nem a cor de cima, né? Porque cima e baixo tem cores diferentes. E para preencher direita, eu tenho 4 possibilidades, não posso repetir, né? Nem a cor de cima, nem a cor de baixo, e eu sei que a cor de cima e baixo são distintas. E aí, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, e 120 vezes 4, 480. Pessoal, tem que acontecer uma coisa ou outra, né? Cima e baixo ou tem mesma cor ou tem cores diferentes. Então você soma aqui os valores, 150 mais 480 dá 630, e está resolvido aí o problema 5 também. Bom, mais um, né? E agora complicou um pouquinho a figura, né? Pessoal, o problema é idêntico, né? Só não mudei nada, né? 6 cores ainda, só mudei mesmo a imagem, né? Só mudou a figura. E agora, né? Agora eu tenho 5 regiões, tenho aqui centro, cima, baixo, esquerda e direita. E agora, né? Como é que fica, pessoal? Bom, vamos lá, né? De vocês. Pensa um pouquinho. Vou mostrar aqui a solução. Bom, é muito parecido, né? Na verdade é muito parecido. Você vai ver, se você começar a preencher aqui pelo centro, né? Você vai ver que você só precisa dividir em dois casos, tá? O caso em que cima e baixo recebem a mesma cor e o caso em que cima e baixo recebem cores distintas. Vamos lá. Se eu começo a preencher aqui pelo centro, 6 maneiras de preencher o centro, 5 maneiras de preencher cima, 4 maneiras de preencher esquerda, uma maneira de preencher baixo, por quê, né? Porque tem que ser igual acima, né? É a condição do caso, e tem 4 maneiras de preencher a direita, né? Tem que ser diferente da cor que foi usada em cima e baixo, que é a mesma cor, né, que a gente garantiu aqui na condição do caso. Tá? Então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1 vezes 4, você faz essa conta aí, você vai encontrar 480 modos. E o outro caso, né, é o caso em que a região de cima e a região de baixo recebem cores diferentes. Né? Então 6 modos de preencher o centro, 5 modos de preencher cima, 4 modos de preencher a esquerda. Tem que ser diferente aqui dessas duas cores que a gente já usou. 3 modos de preencher baixo, né? Tem que ser diferente dessa e dessa, né? E tem que ser diferente da primeira também,
é a condição do caso 2. E o último que você vai preencher aqui à direita tem que ser diferente da cor de cima, do centro e de baixo, né, que são cores distintas entre si. Né? Então, das 6 que a gente tinha, a gente descontou 3, 3 modos. Pessoal, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3 vai dar 1080, né? 1080 modos aí no segundo caso, você soma, né? 1080 com 480, 1560. Então, a nossa figura aí ficou um pouquinho mais complicada, né? Consequentemente, a gente teve mais resultados, né? A contagem ficou maior. E, pessoal, para a gente fechar, eu vou pedir para vocês pensarem também nesse desafio, né? Então, o desafio é de quantas formas podemos posicionar dois reis, né? Um rei preto e um rei branco, num tabuleiro de xadrez, tá? E eu não sei jogar xadrez, não tem problema, né? Só precisa saber o seguinte, que tabuleiro de xadrez tem 64 casas, né? 8 linhas e 8 colunas, igualzinho um tabuleiro de dama, né? O mesmo tabuleiro para os dois jogos. De modo que não ocupem a mesma posição nem posições adjacentes. Então você não pode colocar esses reis nem ocupando a mesma casa e também não pode colocar eles ocupando uma casa, casas adjacentes, né? Casas cuja fronteira é uma linha, tá bom? E aí, né? De quantas maneiras cuja fronteira é uma linha e cuja fronteira é um ponto também, né? Também não pode, né? Não pode, eles não podem ocupar casas que se toquem. E aí, pessoal, de quantas maneiras dá para resolver esse problema, né? Isso aí é um desafio bem legal, vale muito a pena aí vocês tirarem um tempinho para resolver. Pessoal, vamos ver, né? Vou revelar aqui, né? Espero que vocês tenham pensado, tenha dado tempo. Vou revelar, a gente precisa, né? De novo, a gente já esperava, né? A gente precisa resolver separando em casos, só que agora não são 2 casos, né? Agora isso vai ser um pouquinho mais complicado, por isso que ele é o desafio, são 3 casos. Repara que a gente pode colocar, né? A gente vai colocar o primeiro rei, né? Em uma posição, né? Em uma casa qualquer, e aí quantas casas a gente tem para posicionar o segundo rei, né? E aí você vai descobrir que depende, né? Depende do que você fez com o primeiro rei, tá? Depende de onde você colocou o primeiro rei. Por exemplo, se você coloca o primeiro rei numa casa de quina, tá? Aqui eu fiz um desenho 3x3 para simplificar, mas o tabuleiro continua aqui para baixo e continua aqui para a direita, tá? Seriam 8 casas a partir do X aqui para a direita e 8 casas a partir do X aqui para baixo, tá? E o X aqui é uma casa de quina, tá? É uma casa que só tem contato com outras 3, só toca outras 3. Bom, se você escolhe colocar o primeiro rei numa casa de quina, repara que existem somente 4 casas de quinas no tabuleiro, né? Só uma em cada ponto, né? Só existem 4. E se você põe o primeiro rei numa casa de quina, o próximo rei, você tem 60 modos de posicionar ele, né? Você não pode colocar nem na casa já preenchida e nem nas 3 adjacentes. Então, 60 maneiras para posicionar o segundo rei. 4 vezes 60, 240. Ah, beleza, 250 possibilidades. Isso se o primeiro rei estiver numa casa de quina. Mas o primeiro rei pode não estar numa casa de quina, né? Ele pode estar numa casa que eu estou chamando aqui de casa lateral. O que é uma casa lateral? É aquela casa que tem 5 casas adjacentes, tá bom? Ela tem 5 casas adjacentes. E para cá, não tem mais nenhuma? Não, para cá não tem tabuleiro, tá bom? Bom, quantas casas laterais existem, né? É só você pensar o seguinte, vamos lá, são 8, né? São 8 em cima, são 8 embaixo, né? E aí são mais 6 aqui na lateral. Aliás, eu tenho que descontar as casas de quina, né? Então são 6 em cima, 6 embaixo, 6 na esquerda e 6 na direita, né? Então são 6 vezes 4, são 24 casas laterais, tá bom? Sempre que você posiciona um rei numa casa lateral, o segundo rei você não vai poder posicionar em nenhuma dessas 6 casas, né? Nem na preenchida, nem nas 5 que estão em volta. Então você perdeu 6 casas, né, das 64 para usar. Então o segundo rei tem 58 possibilidades. 24 possibilidades para o primeiro, ele está numa casa lateral, 58 possibilidades para o segundo. Você multiplica 1.392. Vai somando aí esse negócio, né? Mas, pessoal, o primeiro rei ele pode ocupar uma posição, de repente, que não é nem uma casa de quina e nem uma casa lateral.
Aí ele pode estar numa casa central, por exemplo, né? Aquela casa que tá rodeada, né, de casas adjacentes aqui por todos os lados, né? Tem 8 casas adjacentes. Bom, se isso acontecer, e como é que vai ficar, né? É só a gente pensar o seguinte: primeiro, quantas casas centrais existem no tabuleiro? A gente sabe que o número de casas de um tabuleiro é 8 vezes 8 é 64, tá bom? 64. Mas dessas 64, a gente viu que quatro casas são casas de canto e 24 são casas laterais. Então a gente já tem 24 com 4, 28. Então das 64 casas que a gente tinha, 64 menos 28, sobram 36. Essas são as casas de centro, as casas que têm comunicação, né, com outras casas por todos os lados. Bom, então o primeiro rei vai ficar numa casa de centro. Existem 36 maneiras de escolher qual é essa casa de centro. Escolhida essa casa, para o segundo rei, a gente tem 64 menos 9 possibilidades, né? Lembrando, você não vai poder usar nem a casa ocupada e nem as 8 casas aqui que o cercam. Tá? Então, por isso que a gente perdeu 9 casas aqui de uso. Então, 64 menos 9, 55. Existem 55 maneiras de posicionar o segundo rei. 36 vezes 55, 1980. Pessoal, para fechar, né, é só somar aí os 3 casos, né? Lembrando que o primeiro rei vai ocupar ou uma casa central, ou uma casa lateral, ou uma casa de, desculpa, uma casa de quina, ou uma casa lateral, ou uma casa central. Não existe outra possibilidade, né? Então, se a gente somar isso tudo, né, somar esses 3 valores, a gente tem a resposta final. E a resposta final é 3.612, né? E aí, conseguiu matar esse desafio aí? Venceu esse desafio? Esse último realmente era mais complicadinho, né? Mas espero que você tenha conseguido, né, resolver, tenha conseguido entender essas ideias aí que a gente viu, tá bom? Pessoal, então a gente fecha aqui a parte de princípios, né, de análise combinatória. Nas próximas aulas de combinatória a gente vai ver, né, fórmulas, né? A gente vai falar sobre permutação, vai falar sobre combinação, sobre arranjo, né? E é isso, né? Bom, pessoal, tchau, tchau. Até a próxima, né? Até semana que vem.